Olá, gente boa! Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos aqui para mais um encontro no canal Direito Especial. E a pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte: famílias que têm filhos autistas ou dependentes autistas teriam o direito de sacar o FGTS? O que você acha? Daqui a pouco eu te falo. Pois é, gente, esse assunto de sacar o FGTS, poder movimentar o FGTS em outras ocasiões que não sejam aquelas ocasiões da dispensa, da demissão sem justa causa, já existem essas hipóteses, né? A lei prevê, a lei e os decretos que regulamentam a lei do FGTS no Brasil já têm previsões que permitem à pessoa, em diversas situações, sacar o FGTS. Ocasiões especiais, naturalmente, para reformar a casa, para comprar uma casa. Recentemente, durante a pandemia, teve uma hipótese de levantamento do FGTS, as pessoas numa situação de excepcional dificuldade. Mas a pergunta que eu faço, e que muita gente me faz, e que por isso me obrigou a refletir sobre esse assunto é: os pais de autistas que têm FGTS depositado nas contas vinculadas em decorrência de vínculo trabalhista podem sacar antecipadamente, movimentar a conta do FGTS porque tem um filho autista? Bem, de acordo com o que diz a redação estrita, interpretada estritamente, sabe, dos decretos e da lei do FGTS, a resposta é não. Porque o decreto 99684, de novembro de 1990, diz o seguinte: que a conta vinculada do FGTS ela pode ser movimentada entre algumas pessoas em determinadas situações. E para o deficiente, o artigo 35 desse decreto diz o seguinte: a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Aí vamos trazer aqui a situação que interessa para nós, para o caso aqui. O inciso 15, para aquisição de órtese ou prótese mediante prescrição médica, com vista à promoção da acessibilidade e da inclusão social do trabalhador com deficiência, observadas as condições estabelecidas pelo agente operador do FGTS, inclusive o valor limite movimentado por operação e o intertício mínimo entre movimentações realizadas em decorrência da referida aquisição, que não poderá ser inferior a 2 anos. E este mesmo decreto, ele conceitua quem é a pessoa com deficiência para os efeitos de movimentação da conta do FGTS. Ele diz o seguinte: trabalhador com deficiência é aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física ou sensorial, ou, a linha B, impedimento de longo prazo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos e que, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir a participação plena e efetiva do trabalhador na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa conceituação aqui decorre de uma alteração desse decreto. Esse decreto que eu estou lendo para você ele é de 90, mas ele foi adaptado em 2018, sofreu algumas modificações por um outro decreto de 2018, que é o decreto 9345 de 2018. Então, dentre as hipóteses de levantamento do Fundo de Garantia, nós temos os deficientes físicos e os deficientes intelectuais. E aí se insere também as pessoas com transtorno do espectro autista. Você note uma coisa, que aqui, pelo que a gente lê das condições para o levantamento do FGTS em razão de deficiência, que parece que a lei e os decretos que regulamentam a lei é a Lei 8.036 de 1990, tá? E aí vieram os decretos para regulamentar a lei. Decreto presidencial, o decreto 99.684, de 1990, e o decreto que eu acabei de citar, que é o 9345, de 2018. Ambos parecem falar de trabalhador com deficiência. Ora, trabalhador com deficiência é outra coisa, diferente do que eu propus aqui nesse vídeo, porque no vídeo eu propus, lembra lá no início? O pai, a mãe de pessoa com deficiência, aquele que tem filho, o trabalhador que tem filho com deficiência especificamente TEA, transtorno do espectro autista, pode sacar o fundo de garantia do tempo de serviço? A lei parece se referir ao trabalhador com deficiência e não ao filho do trabalhador. Mas calma que vamos chegar lá. Então, gente, o decreto 99684 de 1990,
ele fala quais são as condições para fazer o saque, para levantar o FGTS antecipadamente, no caso de deficiência. O artigo 36, inciso 9, diz o seguinte: artigo 36. O saque poderá ser efetuado mediante laudo médico que ateste a condição de pessoa com deficiência, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa menção correspondente à classificação de referência utilizada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e prescrição médica que indique a necessidade de órtese ou prótese, a promoção da acessibilidade e da inclusão social do trabalhador com deficiência, ambos documentos emitidos por médico devidamente identificado por seu registro profissional, em conformidade com as normas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina. Então, aqui, nós estamos vendo o seguinte. Primeiro, o inciso está falando que a condição é apresentar o laudo médico que confirme a deficiência e um relatório, uma prescrição médica que indique que aquela pessoa tem a necessidade de órtese ou prótese. Então, está dizendo aqui que o benefício de sacar antecipadamente o FGTS é para as pessoas com deficiência física ou intelectual. Só que na hora que fala da prescrição, que tem que ter uma indicação, tem que falar de órtese ou prótese, porque a lei 8.036 e o decreto que a regulamenta só considera para a pessoa com deficiência a necessidade de órtese ou prótese. Só que tem pessoas com TEA que não precisam de órtese ou prótese, até porque não é raro que as pessoas que têm TEA não tenham tão relevantes problemas motores que demandem a necessidade de prótese. Mas esse decreto e a lei fala a finalidade da órtese e da prótese. E a finalidade é, veja bem, órtese ou prótese para a promoção da acessibilidade e da inclusão social do trabalhador com deficiência. Então, aqui está parecendo é diferente da neoplasia maligna. A hipótese de levantamento do FGTS em razão de neoplasia maligna, segundo a lei e os decretos que a regulamentam, alcança o dependente do trabalhador que tem lá o FGTS. No caso da pessoa com deficiência, só fala do trabalhador com deficiência. E a órtese ou prótese para acessibilidade e para inclusão. Mas o deficiente intelectual também está no rol de beneficiados. Só que nem sempre o deficiente intelectual precisa de órtese ou prótese. Mas ele também precisa de inclusão. Inclusão é o objetivo que se busca com as leis de inclusão. A Lei do Autista, a Lei Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012, o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, é o comando geral que orienta a forma do Estado e da sociedade de tratar a pessoa com deficiência. Como é que se trata a pessoa com deficiência? Com inclusão, de maneira inclusiva. O que o Estado espera? Inclusão. Inclusão é a palavra de ordem. Então, como eu disse para você, e já disse várias vezes, a lei precisa ser interpretada. Às vezes, a lei pode ser eloquente naquilo que cala, porque o que falta numa lei, em texto expresso, pode estar contida num princípio da lei. Existe um princípio pelo qual a gente deve incluir. Existe a Constituição, que também dá os seus comandos, e todas as leis têm que atender ao comando constitucional, a supremacia da norma constitucional. Todas as leis, portanto, devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição. E, muitas vezes, para a gente alcançar a conformidade da lei com a Constituição, a gente precisa extrair da lei um sentido que nela não está escrito. Não está escrito, mas está subjacente. Por quê? Veja bem, esse decreto aqui está dizendo que tem direito de sacar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a pessoa com deficiência, física ou cognitiva. Aí, quando vai falar as hipóteses, está dizendo, olha, quando for precisar de órtese e prótese para acessibilidade e para inclusão. Então, tá. Se a pessoa com deficiência com TEA, ela não precisa da órtese e da prótese, como é que nós vamos fazer a inclusão dela? Através dos tratamentos que são adequados para aquela pessoa com deficiência. Dos tratamentos que são adequados. Porque se tem uma pessoa que precisa, para ser incluída, junto com os outros, da órtese e da prótese, seja para conseguir se movimentar,
para conseguir andar, para conseguir ter um acesso físico às coisas. No caso da pessoa com TEA, que não tem o problema psicomotor, que justifique a órtese e a prótese, nós vamos ter outras necessidades através das quais ela acessa a inclusão. Da mesma maneira que quem precisa da órtese e da prótese consegue dar um passo em direção à inclusão com esses equipamentos, você tem a pessoa com TEA que também precisa da inclusão. E essa inclusão vai estar na rota de tratamentos. É terapia ABA, é psicólogo, é terapeuta ocupacional, ao invés da órtese e da prótese. Então, essa é a melhor maneira de interpretar esta lei. Ou seja, para os efeitos dessa lei, e segundo jurisprudência que já está se verificando de maneira consistente nos tribunais brasileiros, as pessoas que têm dependentes com TEA dentro de casa e que têm fundo de garantia, têm sim o direito de fazer o saque do FGTS. Naturalmente, como não está no texto expresso da lei, você só vai conseguir isso através da justiça. Muito pouco provavelmente tu vai conseguir isso administrativamente. Porque administrativamente, o pessoal interpreta do jeito mais restritivo possível os atos normativos e as leis e orientam as pessoas lá da frente do atendimento a interpretar de uma determinada maneira. Então, é cara crachá, é cara crachá. Eles olham para a lei, olham para o texto, olham para você e não se permitem fazer grandes reflexões. Eles não procuram uma dimensão analítica, zetética da interpretação da lei. Eles vão interpretar da maneira mais dogmática possível. Mas, indo à justiça, é possível que você consiga. Eu trouxe aqui para você, vou mostrar no finalzinho, um acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e há muitos outros acórdãos, eu peguei um, porque olha o tanto que eu já falei aqui, né? Então, se eu for mostrar todos os acórdãos que eu encontrei, nós vamos ficar só vendo o acórdão. Então, eu queria que você visse esse aqui. Ele é do TRF3, remessa necessária 5016 3257 52 0204 036100 São Paulo. O relator foi o desembargador federal José Carlos Francisco. Isso foi julgado em 2021, tem de 2022, várias decisões até o final do ano passado. E o texto do acordo diz o seguinte: o caso subjúdice cuida de situação concreta na qual é juridicamente legítimo o saque do FGTS, porque o motivo do pleito emerge como motivo equivalente àqueles descritos no artigo 20 da Lei 8.036/1990. Então, é só para vocês verem aqui. Aqui o juiz está admitindo que não está essa hipótese de levantamento de FGTS, porque tem o dependente autista, não está previsto expressamente na Lei 8.036, não. Mas o motivo pelo qual aqueles pais, aquela família precisa do FGTS, por ter um filho dependente com autismo, é equivalente àquelas hipóteses que estão previstas na lei. Viu como é que o magistrado está fundamentando? Ele está dizendo, ó, tá bom, não está falando que é dependente autista, mas o motivo, esse motivo aqui, não é órtese nem prótese, mas é equivalente. É equivalente por quê? Eu acabei de dizer para você ainda há pouco. É porque o deficiente que não tem a necessidade de órtese e prótese, ele tem sempre a necessidade de inclusão. E essa inclusão pode ser acessada mediante não a instalação de um equipamento, mas através de um procedimento que tem custos. E é para arcar com esses custos que se pede o saque do FGTS. E continua o juiz, conciliando os mesmos propósitos individuais e públicos. Nessas circunstâncias, é presumível que o levantamento pelo trabalhador atenda aos melhores propósitos do FGTS. Pela documentação acostada aos autos, está comprovado que o filho do trabalhador é portador de transtorno do espectro autista, bem como o impetrante é titular de conta vinculada do FGTS, em relação ao qual pleiteia o saque. Então, aqui, eles estavam reexaminando um processo que foi julgado procedente pelo juiz, e eles mantiveram a decisão. Ou seja, na interpretação da lei, não segundo a lei, o texto dela, mas segundo a melhor interpretação da lei, a resposta à pergunta que eu fiz no início do vídeo é a seguinte: sim, trabalhador que tem dependente autista pode sacar o FGTS para bancar o tratamento do próprio filho, do próprio dependente. Um grande abraço, eu espero que o vídeo tenha sido útil para você, eu espero que você dê um joinha, que você se inscreva no canal e que você clique no sininho para ser notificado toda vez que a gente lançar um novo vídeo. Muito obrigado a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.